o engenheiro precisa resolver o problema. Então vamos partir para o enunciado do nosso problema. Um canal fechado de seção circular com declividade de 0,5% transporta água a uma vazão de 20 litros por segundo. Sabendo que se trata de manilhas cerâmicas, rugosidade igual a 0,013 segundo metro a 1/3 e que tem diâmetro interno igual a 200 milímetros, pede-se: item A, calcular a lâmina Y d'água em seu interior; item B, a classificação do escoamento segundo o número de Frutti; item C, a classificação do escoamento segundo o número de Reynolds. Dados: viscosidade cinemática 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e aceleração da gravidade 9,8 metros quadrados por segundo. Para que possamos resolver esse tipo de problema de canal com seção circular, inicialmente devemos visualizá-la. Então nós temos aqui o nosso canal, aqui está nosso fluido. O fluido encontra-se numa profundidade Y, θ é o ângulo central, raio da seção circular, e aqui nós teríamos este comprimento do arco, é justamente o nosso perímetro molhado, onde eu tenho o contato do fluido com a parede sólida. Daí eu tenho que o perímetro molhado seria o θ vezes o raio, ou o θ vezes o diâmetro sobre 2. Lembrando que esse θ é em radiano. E como que eu vou descobrir esse θ? Esse θ pode ser determinado em função da profundidade do meu fluido, já que θ é 2 vezes o arco cosseno 1 menos 2y sobre o diâmetro. Vamos verificar o que foi dado. Foi dada a vazão, 20 litros por segundo. Mas eu tenho que trabalhar no sistema internacional, ou seja, em metro cúbico por segundo. Então eu vou pegar o meu 20 e vou dividir por 1000, transformando de litro por segundo para metro cúbico por segundo. O meu diâmetro também foi dado. Foi dado um diâmetro, um diâmetro interno 200 milímetros. Eu não posso entrar em milímetro, vou ter que entrar em metro, sistema internacional. Então eu pego 200 e vou dividir por 1000. A rugosidade é da cerâmica, ou seja, 0,013 segundo por metro elevado a 1/3. A inclinação foi dada 0,5%, então seria o 0,5 dividido por 100, ou seja, 0,005 metro por metro. Aí eu tenho todos os meus dados. Para iniciar o problema, eu vou adotar um valor do y, eu vou chutar um valor do y. Quando eu chuto um valor do y, observem que automaticamente eu posso calcular y sobre d, que é uma dimensional, e em seguida eu posso obter o ângulo θ. Então, o nosso cálculo, eu entro com y, calculo y sobre d, vamos verificar se isso está correto. Não está correto. Quem seria o y sobre d? Eu vou pegar o meu y, que é o B9, e vou dividir pelo diâmetro. E o diâmetro, no nosso caso, seria o B4. Com isso eu vou definir o y. Quem seria o meu θ? O meu θ seria 2 vezes arco cosseno de 1 menos 2 vezes o B10. Então com isso eu vou achar o meu ângulo θ em radiano. O B, quem seria o B? A largura da superfície livre. Ora, o meu B depende do diâmetro e do seno de θ. Então vamos verificar se está calculado certo. É o B5, que seria o diâmetro. Então está errado, olha, não é B5. Seria o B4, dividido pelo seno de B11. O B11 é o meu θ, tá correto? Dividido por 2. Então agora está a nossa fórmula correta. Aí eu vou calcular o perímetro molhado. Perímetro molhado, que é o θ diâmetro sobre 2. Deve estar errado também. Vamos ver? É o B11, que é o θ em radiano, vezes o diâmetro, que no caso não é B5, seria B4 sobre 2. Agora está correto. Aí eu vou calcular a área molhada. A área molhada, que foi deduzida na aula de teoria, diâmetro ao quadrado sobre 8, θ menos seno de θ. Vamos verificar se a nossa fórmula está correta. O B11 está correto, só que o diâmetro continua errado. O diâmetro seria B4. Então, o diâmetro B4. Agora está correto. Achei a área. Tendo o perímetro molhado, automaticamente eu posso calcular o raio hidráulico, já que o raio hidráulico é área molhada sobre perímetro molhado. Então vamos verificar se está correto. É o B14, que é a área, dividido pelo B13. Perfeito, está correto. Tendo agora o raio hidráulico, recorrendo à equação de Manning, eu posso calcular a velocidade média. 1 sobre n vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade elevado a meio. Vamos ver se isso aqui está correto. Então, olha, nós temos 1 sobre n, está errado. Olha, o n está errado. O n é B5. Vezes o raio hidráulico, que é o B15, correto, elevado a 2/3, vezes o B7, está errado o B7, olha, na verdade seria o B6,
6. Agora a fórmula está correta. Tendo agora a velocidade média, tendo a área molhada, eu automaticamente vou calcular a vazão. Vazão é igual a velocidade média vezes a área. Vamos ver se está correto. B16, que seria a minha velocidade, B14, que seria a minha área. Perfeito. O problema pede também para calcular o número de Froude, para examinar se o escoamento é fluvial ou subcrítico, aí o Froude seria menor do que 1. Se ele é crítico, aí o Froude seria 1. E se ele é torrencial ou supercrítico, aí o Froude tem que ser maior do que 1. Para calcular o Froude, eu preciso da velocidade média, eu tenho aqui a velocidade média, preciso da aceleração da gravidade, então eu vou atribuir o valor da aceleração da gravidade, que seria 9,8, seria mais um dado, então eu teria aqui a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado. Então eu terei aqui centralizado essa aceleração. Aceleração 9,8 vezes o YH, que seria a profundidade hidráulica ou a altura média. Essa profundidade hidráulica será sempre a área molhada dividido pela largura da superfície livre. Vamos ver se está correto. Área molhada dividido pela largura da superfície livre. Também está errado. Pronto, agora está correto. Aí eu vou calcular o Froude. O Froude, que seria a velocidade, está errada, velocidade, dividido pelo F6, está errado aqui, esse F6 na verdade é o meu B2, vezes B20 correto, raiz quadrada, perfeito. Agora nós vamos calcular o Reynolds para saber se o escoamento é laminar, transição ou turbulento. Para isso nós vamos precisar do diâmetro hidráulico. Quem seria o diâmetro hidráulico? O diâmetro hidráulico nós vimos que é 4 vezes o raio hidráulico. Vamos ver se está certo isso? 4 vezes o raio hidráulico. Está errado aqui, ó. 4 vezes o raio hidráulico. Agora está correto. E o Reynolds? Quem seria o Reynolds? O Reynolds seria a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade cinemática. Vamos adotar a viscosidade cinemática aqui. O nosso Ni, metro quadrado por segundo. Então nós vamos ter 10 a menos 6. 1 e a menos 6. E aí eu calculo o Reynolds. Vamos verificar se o Reynolds está correto. O Reynolds errado seria a velocidade média, que está aqui, B16, vezes o diâmetro hidráulico, que é o B23, dividido pela viscosidade cinemática, que é o B7. Agora está correto. Com isso, eu resolvo esse tipo de problema. Então, vamos iniciar a história. Eu sei que o diâmetro é 0,2. Vou chutar um valor do Y diferente desse. Vou chutar, por exemplo, 0,9. Quando eu fiz isso, ele não calculou alguma coisa. Tem algum erro aqui. Então, vamos verificar qual o erro. Importante observar por que eu não consegui calcular nada aqui. Ora, veja o valor do Y que eu atribuí. 0,9 metros. Como é que eu posso ter um Y de 0,9 metros se o máximo que eu consigo ter seria 0,2? Então, o meu valor atribuído não está coerente. Eu tenho que atribuir um valor menor do que esse, menor do que o 0,2. Então, não posso atribuir o 0,9. Então, vamos jogar no valor correto, 0,09. Quando eu fiz isso, ele vai automaticamente calcular tudo. Porém, a vazão que eu obtive nesse chute está muito longe da vazão que eu desejo ter. Aí, o que eu faço? Como que eu resolvo? Eu vou no dados e procuro teste de hipóteses. Clico nele e vou atingir metas. Vou definir a célula que eu quero que atinja a minha meta. Então eu defino essa célula, que é a célula da vazão. Eu quero que ela chegue a que valor? 0,02. E qual é a célula? Qual é a célula que eu vou variar? A célula que eu vou variar é o meu Y. Dados, teste de hipótese, atingir metas. Qual é a minha célula? Essa vazão. Eu quero que ele chegue a 0,02 e eu vou variar a minha célula aqui. Vou bater OK e vou ter como valor, se eu aproximar para 3 casas, que é o recomendado pelas incertezas, principalmente devido à rugosidade, eu ficarei com 0,143. E a minha vazão ficou bem próxima do valor que eu queria. Vamos, com isso, estabelecer o meu θ. Vamos ver se o θ está coerente. Eu tenho o θ. Desta forma, eu tenho a velocidade e a vazão. Então, minha primeira resposta do Y passou a ser igual ao meu valor aqui. Com isso, eu tenho o Y. Passo a ter condições de calcular a minha profundidade hidráulica, que seria quem? Seria a minha área molhada dividido pela largura da superfície livre. Tenho. Calculo o Froude, deu menor do que 1. Como ele ficou menor do que 1, o escoamento é fluvial
ou subcrítico? A nossa segunda resposta. Tendo o raio hidráulico, automaticamente eu tenho o diâmetro hidráulico e vou calcular o meu número de Reynolds. 197 mil, nenhuma dúvida, e o escoamento é turbulento. Aqui nós criamos uma planilha que permite calcular, conhecida a vazão, o diâmetro, a rugosidade, a declividade, a aceleração da gravidade e a viscosidade, nos permite calcular a profundidade da lâmina d'água, a vazão que nós temos, classificar o escoamento em subcrítico, crítico ou supercrítico, ou seja, classificá-lo em função do número de Froude, e classificar o escoamento em laminar, transição e turbulento. Claro, classificá-lo em função do número de Reynolds. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu trabalhei com as equações e montei uma planilha que resolve todo esse tipo de problema. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Mas não esqueça de clicar lá no joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Bons estudos!